Plenárias está de volta. Vamos conferir os destaques da semana, começando com a sessão plenária da quarta-feira, dia 27 de abril. No primeiro bloco já vimos um panorama geral a respeito de como foi aquela sessão plenária e, a partir de agora, mais detalhadamente, as manifestações dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal naquela sessão. E ainda hoje a sessão plenária da quinta-feira. O primeiro julgamento do dia 27 de abril deste ano de 2011 começou com a apresentação do voto do ministro César Peluso na ação direta de inconstitucionalidade 4.167. Relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Governadores de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará versus Presidente da República e Congresso Nacional. A ação foi para contestar dispositivos da Lei número 11.738 de 2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério da educação básica. Os requerentes alegaram que, ao dispor sobre jornada de trabalho, a lei teria invadido matéria reservada à iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo local, no que se trata, aqui no caso, da formulação do regime jurídico do servidor estadual, entre outros argumentos. A cautelar foi deferida parcialmente pelo plenário. Vale lembrar ainda que na sessão do dia 6 de abril, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade quanto ao parágrafo 1º do artigo 2º, incisos 2 e 3 do artigo 3º e o artigo 8º, todos da Lei 11.738. E, em seguida, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro César Peluso quanto ao parágrafo 4º do artigo 2º da lei. Ou seja, Karina, com tantos artigos citados, a gente já tem bastante coisa para fatiar, inclusive essa situação que gerou a necessidade do voto do ministro César Peluso. Como é que foi isso? Exatamente. Naquela sentada, decidiu-se que, em relação ao valor fixado para o piso salarial e a sua forma de correção, a ação direta de inconstitucionalidade ela era improcedente, consequentemente, a lei seria constitucional e, portanto, nada deveria ser alterado. Houve um quórum especial, uma maioria se formou acerca desse posicionamento no Supremo Tribunal Federal. No que tange à jornada de trabalho, e aí nós falamos do parágrafo 4º, 5 ministros apenas votaram pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Como a ADI é uma via de mão dupla, o que se busca na ação direta de inconstitucionalidade é a declaração, com perdão da redundância, da inconstitucionalidade da lei. Se a ação é julgada improcedente, considera-se da outra via, então, daí uma via de duas mãos, que a lei é constitucional. Acontece que a lei que regulamenta a ADI e a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, prevê a necessidade de uma maioria absoluta por parte dos ministros no plenário para que se declare uma lei constitucional ou para que se declare uma lei inconstitucional. Nesse caso, com relação à jornada de trabalho, que a lei previa que 2/3 da jornada de trabalho seria dentro das classes, né, uma atividade intraclasse, e 1/3 extra-classe, para que os professores possam corrigir provas, elaborar provas, aulas, reuniões, enfim, que essa matéria, 5 ministros entenderam que era possível, que não usurpava a competência do chefe do poder local e julgavam a ação improcedente. Só que o ministro Aires Brito, que presidia essa sessão à época do julgamento, entendeu que fazia-se necessário um número mínimo de 6 ministros para poder julgar a ação improcedente e, consequentemente, a lei constitucional, inclusive quanto à jornada de trabalho. Preferiu-se, portanto, como não se formou a maioria, havia uma votação até então de 5-4, já que o ministro Dias Toffoli, embora seja um processo objetivo, declarou-se impedido porque teria atuado nessa ADI quando ainda era advogado-geral, então suspendeu-se o julgamento dessa ação direta para aguardar o voto do ministro César Peluso. Daí essa suspensão e esse resultado ainda parcial quando do julgamento, que tivemos uma decisão, um resultado nessa semana. O curioso é que justamente, como vamos ver daqui a pouco, havia expectativa que com o voto do ministro César Peluso se fechasse a questão relativa a este processo. Só que não foi bem isso que aconteceu, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos ao voto apresentado pelo ministro César Peluso. Depois voltamos. Profiro meu voto brevemente. Precedente ação em relação ao parágrafo 4º do artigo 2º, porque diversamente do que se dá em relação ao piso salarial previsto no artigo 206, inciso 8º da Constituição da República, como culminado com o artigo 63C do ato das disposições transitórias, que abre textualmente uma exceção à autonomia dos Estados para previsão
desse limite mínimo de remuneração, no caso, como se trata de jornada de trabalho, que é matéria típica do regime jurídico dos servidores, não vejo nenhuma norma constitucional que ampare a edição desse texto, que, a meu ver, e com devido respeito dos votos em contrário, está em absoluta e franca dissintonia com a autonomia reservada aos Estados, que deve levar em consideração, na composição da jornada de trabalho, as particularidades locais. Mas o voto do ministro César Peluso não encerrou o julgamento. Ao proclamar o resultado, diante das observações feitas em plenário pelo relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, verificou-se um impasse. Como isso aconteceu, considerando a composição completa de 11 ministros que tínhamos naquela sessão plenária do Supremo Tribunal Federal? O impedimento do ministro Dias Toffoli resultou em um número par de ministros, possibilitando um empate novamente no plenário, Karina. Foi aquilo que eu havia dito. O ministro César Peluso não seguiu a linha da maioria que já havia se formado em relação à improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Ele votou justamente com a minoria, formando-se, portanto, tomando-se nesse contexto, 5 ministros a favor da declaração de inconstitucionalidade e 5 ministros a favor da declaração da procedência da ADI e, portanto, a inconstitucionalidade da lei. E como a ministra Ellen até mesmo comentou, não obstante a composição esteja completa da Suprema Corte, não é difícil acontecer isso de um empate de 5-5. Basta um ministro se julgar impedido, que aí nós teremos que dar uma decisão, os ministros tiveram que enfrentar uma decisão inédita para resolver esse impasse. Vamos a um trecho da sessão plenária da quarta-feira. Eu acho que não há 6 votos para a declaração desse dispositivo. Porque houve um reajuste de voto. Se não me engano, havia 5-4. E o ministro relator Joaquim Barbosa reajustou. Não, mas já contando com o reajuste do relator, estava 5-4. Então, Vossa Excelência estava... Agora, com o voto de Vossa Excelência, fica 5-5. Vossa Excelência reajustou o voto para julgar? Foi. Improcedente. Improcedente. Então, com o voto de Vossa Excelência, fica 5-5. O ministro Dias Toffoli está impedido. Está impedido. Nós temos um empate. Mas nós diante disso, nós estamos no impasse. Diante do resultado, os ministros decidiram julgar a ação improcedente, mas sem atribuir efeito vinculante quanto ao que decidido em relação à jornada de trabalho. Bom, Karina, traduzindo aqui como chegar a essa decisão, depois de muito debate no plenário, e o que significa lá na prática. Como eu disse, nós tivemos uma decisão inédita dos ministros nesse plenário por conta dessa questão vinculante. A Constituição diz que tem efeito vinculante essas decisões tomadas em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E caso algum juiz descumpra essa decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, cabe a ação, de reclamação, que a gente vê corriqueiramente nos julgamentos do plenário. No entanto, para resolver esse impasse, esse empate que foi estabelecido nessa ação direta de inconstitucionalidade, os ministros tomaram uma decisão de forma inédita para que declarasse a lei constitucional, portanto, julgando a ação direta de inconstitucionalidade improcedente, mas sem atribuir o efeito vinculante, já que, para se produzir esse efeito vinculante, para que essa decisão tenha eficácia vinculante, são necessários 6 votos de 6 ministros concordando com a constitucionalidade da lei. Como esse quórum não foi alcançado, fica prejudicada essa eficácia vinculante. Então, os ministros entenderam que a jornada de trabalho ainda pode ser passível, pode ser objeto de discussão nas instâncias ordinárias. E isso pode voltar a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em sede de recurso extraordinário. Então, não se fechou a porta para se discutir essa jornada. Na verdade, cria-se a possibilidade dela chegar ao Supremo mais uma vez para ser discutida e aí, então, obter-se aquele quórum especial necessário para se julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. A novidade no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Vamos para mais um destaque da sessão plenária da quarta-feira, de 27 de abril, o julgamento conjunto do mandado de segurança 30.260 e o mandado de segurança 30.272. Relatora ministra Carmen Lúcia. As partes, mandado de segurança 30.260, Carlos Vitor da Rocha Mendes versus presidente da Câmara dos Deputados. Mandado de segurança 30.272, Humberto Guimarães Souto versus presidente da Câmara dos Deputados. Mandados de segurança em que suplentes de deputados federais dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais reivindicavam a precedência na ocupação de vagas deixadas por titulares dos respectivos partidos que assumiram cargos de secretarias de Estado. Eles pediram a garantia de posse nas vagas por pertencerem ao mesmo partido dos titulares que as deixaram, sobrepondo-se à ordem dos mais votados pelas coligações. No voto, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, fez um exame do sistema de representação adotado no Brasil para a eleição de deputados e vereadores, além de analisar as coligações partidárias e os respectivos efeitos jurídicos e políticos. A coalizão político-partidária, que importa na atuação conjunta e na combinação de esforços, recursos materiais, financeiros e de pessoal visando especialmente a obtenção do maior número de cargos eletivos disponíveis, tem se mostrado na prática eficiente instrumento para aumentar o valor e a visibilidade das agremiações partidárias, especialmente as menores, projetando-as na disputa eleitoral. As coligações são, às vezes, forma adotada pelos partidos menores e menos expressivos de, em conjunto, participar do processo eleitoral com melhores chances de sucesso no sentido de angariar maior número de cadeiras na disputa. É a união de forças que viabiliza, então, a apresentação de suas propostas e de seus candidatos e a conquista do espaço político, contribuindo para a efetivação do pluripartidarismo. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que as coligações são instituições jurídicas autônomas distintas dos partidos que a compõem. Para ela, a coligação funciona como um superpartido, ou, nas palavras do professor Pinto Ferreira, citado por ela, uma superlegenda. Vamos rever. A associação dos partidos políticos formando a coligação assume assim perante os demais partidos e coligações, os órgãos da Justiça Eleitoral e também os eleitores, a feição de um superpartido ou, para me valer da expressão de Pinto Ferreira, uma superlegenda. Essa instituição, criada pela fusão temporária de algumas agremiações, formaliza sua composição, registra seus candidatos, apresenta-se nas propagandas e nos horários eleitorais e, a partir dos votos a ela conferidos, forma quociente partidário próprio, qual seja o da coligação. Daí porque o estudo aprofundado do tema leva-me a acatar que o quociente alcançado pela coligação não permite a individualização pelos partidos que a compunham, nem pode ser por eles apropriado. Por essa razão, não seria acertado afirmar que o número de vagas efetivamente conquistadas a partir do quociente total pertença ao partido coligado A ou B, que não dispõe isoladamente de quociente algum. Se o quociente partidário para o preenchimento das vagas é definido em função da coligação, contemplando assim os seus candidatos mais votados, independentemente do partido, tenho que há de se manter a mesma regra para a sucessão dos suplentes. Isso porque os suplentes, como os eleitos, formam a única lista de votações que, em ordem decrescente, representa a vontade do eleitorado. A questão posta em exame nos dois casos, a saber se os suplentes eleitos em coligação a serem convocados em caso de vaga do cargo seriam os mais votados na coligação e não nos partidos, foi inicialmente regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, estou citando as resoluções e transcrevendo cada uma delas, até mesmo com o voto transcrito em sua inteireza do ministro William Paterson na consulta 8702, de 29 de outubro de 86, quando o Tribunal Superior Eleitoral deixou taxativo que o preenchimento dos lugares com que o partido ou a coligação for contemplada seguirá exatamente, e ele cita então, a representação partidária ou da coligação, e não dos respectivos partidos. Já se percebe o rumo do voto da relatora. Vamos confirmar, revendo o trecho final do voto da ministra Carmen Lúcia. De tudo tenho
que não vislumbre ilegalidade ou abuso de poder no ato da Câmara dos Deputados, porque o provimento parlamentar deu-se com base no que dispõe a legislação e, principalmente, para cumprir determinação da Justiça Eleitoral, que definiu a ordem de suplência a ser aproveitada pelo digno órgão parlamentar, segundo o que determinar ações. Acentuo que a Justiça Eleitoral tem atuado desta maneira, fazendo constar dos diplomas as legendas, no caso de partidos isolados, ou isto que o professor Pinto Ferreira denominou de superlegenda no caso das coligações, exatamente com base no que entendeu ser a melhor interpretação e que reiteradamente vem sendo acolhida pelos tribunais brasileiros, aí incluídos os tribunais eleitorais, até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, não titularizam os impetrantes, a meu ver, qualquer direito, menos ainda um que pudesse ser considerado dotado de liquidez e certeza para o que coubesse o acolhimento de suas respectivas pretensões expostas nas duas ações. Pelo exposto, senhor presidente, eu conheço dos mandados de segurança e voto no sentido de denegar as ordens pedidas para manter a sequência de sucessão na forma estabelecida no ordenamento jurídico, seguida pela Justiça Eleitoral na expedição dos diplomas dos candidatos eleitos e suplentes das coligações e casso as liminares anteriormente deferidas. E ainda julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nas duas ações de mandado de segurança. É como voto, senhor presidente. Este foi o voto da relatora. Os votos dos demais ministros conferimos no próximo bloco do Plenárias, daqui a pouquinho aqui na TV Justiça.